Olá, boa noite a todos e todas. Estamos iniciando aqui pela memória da eletricidade mais uma live sobre saúde, focando especificamente o contexto que a gente está vivendo da Covid-19. A gente vai conversar hoje com o médico intensivista e superintendente do Instituto de Pesquisa do HCOR, Alexandre Biasi Cavalcante, e a gente vai falar especificamente sobre as pesquisas e tratamentos relacionados à Covid-19. Tá? Eu vou convidar o Alexandre aqui para entrar. Oi, Alexandre, tudo bem? Olá, como vai? Tudo bom? Tudo bem. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer muito você ter aceitado o convite de participar dessa live, né? Estamos todos nos adaptando, né, a esse momento em que a gente conversa muito online, né? Então, gostaria de agradecer muito você ter aceitado participar com a gente, para falar de um tema tão importante que é esse da Covid-19, das formas de tratamento, de pesquisa em relação à Covid-19. Mas, primeiro, eu gostaria que você falasse um pouco da sua pesquisa, da sua trajetória como médico, mas também pesquisador, acadêmico. Queria que você falasse um pouco para a gente como é que foi sua trajetória. Como é Bom, que é? obrigado pelo convite para participar. É um prazer poder conversar com vocês. Então, eu sou médico intensivista. Na verdade, eu fiz residência em Florianópolis, em clínica médica, e aí, na sequência, fiz cardiologia aqui em São Paulo. Depois me dediquei à terapia intensiva e acabei basicamente focando aí toda a minha carreira aí, tanto de assistência, né? Eu faço plantão em UTI, eu cuido de paciente grave, e também de pesquisa focado no cuidado do paciente grave. Então, você podia falar, antes de falar um pouco da sua, da sua atividade de pesquisa nesse momento, que está muito focada na Covid-19, queria que você falasse também um pouco como é que está sendo a sua rotina como médico intensivista. Porque uma das maiores preocupações hoje são as pessoas que são acometidas pela infecção e que estão tendo que ficar internadas, né, em UTIs, etc. Essa é uma das maiores preocupações. Como é que está sendo a sua rotina como médico intensivista? Quais são os desafios que você está enfrentando? Então, o paciente, uma parte das pessoas que adquire Covid, né, felizmente é uma pequena parte, em torno aí de 5%. Um outro jeito de olhar isso é 19 em cada 20 pessoas não vão precisar de UTI, não vão ficar graves, ou seja, a grande maioria não vai ter grandes problemas. Mas existe, de fato, um contingente de pacientes que acaba ficando grave o bastante para precisar de ir para a unidade de terapia intensiva. E o que a gente tem percebido, assim, realmente são casos bastante desafiadores, né? São pacientes que a principal acometimento é a insuficiência respiratória aguda, né? Então, a lesão pulmonar é o principal problema. Então, são pacientes que frequentemente necessitam de suporte respiratório, inicialmente com oferta de oxigênio suplementar, mas nos casos mais graves que vão para a UTI, muitas vezes necessidade de ser entubado e ventilação mecânica. E acaba sendo uma doença que exige, vamos dizer, bastante experiência, conhecimento e paciência também da equipe de assistencial, né, dos médicos e demais profissionais de saúde, porque não é algo que você consegue resolver em um dia, 2 dias. Você precisa de cuidar bem do paciente por um bom tempo, principalmente evitando
evitando que o cuidado que a gente provê para ele induza a mais lesão, a mais doença, ou seja, fazer uma ventilação mecânica protetora que minimize os riscos para os pacientes, e o restante do cuidado que minimize os riscos, né, para que esses pacientes consigam sair e sobreviver. E a gente tem tido, assim, um lado do desafio são os pacientes estão chegando, tem sido crescente a quantidade de pacientes com Covid, tanto nos hospitais privados quanto nos públicos, aqui em São Paulo, que é onde eu vivo. Mas não tem sido descontrolado, eu diria, pelo menos não tem sido na minha instituição. Assim, existe um contingente grande de pacientes graves, mas a gente tem conseguido se planejar e dar conta de atender os casos, né? Eu sei que o sistema público está mais carregado ainda, mas aqui também tem existido assim um planejamento que tem dado conta até o momento. Mas o que eu penso é que agora a gente está chegando no limite, assim, somente no sistema público, né? E aí você acaba chegando naquela situação onde começa a vir a preocupação de faltar leito de UTI, principalmente no sistema público. Então tem que ter uma grande organização da sociedade para que o sistema privado também absorva o excedente de pacientes, enfim. Mas isso é uma parte do problema. Outra parte do problema é só as pessoas se cuidarem, né? Manter o isolamento social, que é o que é fundamental no final das contas para que não se tenha um número tão grande de casos de pessoas doentes. Sim. São dois aspectos que você falou que são bem importantes. Eu acho que esse primeiro aspecto, né, do colapso, né, do sistema de saúde, né, por conta embora um contingente pequeno de pessoas necessitam de UTI, mas você tem também outras pessoas que precisam de UTI por outras razões, doença, etc. Então você tem aí um afunilamento dessa necessidade. E uma outra questão que ficou muito evidente é a questão da formação. E você disse uma coisa muito importante, que é a questão da experiência com terapia intensiva, né? Você vê, assim, hoje, uma quantidade de profissionais, né, ou de novos estudantes recém-formados interessados na medicina intensiva ou na especialidade intensiva, porque talvez... Aí é uma pergunta. Tratar de um paciente grave de Covid-19 é algo para alguém recém-formado ou não? Olha, Igor, definitivamente não é. Né? Não é bem desafiador cuidar desse tipo de paciente. Né? Então, até o ponto que o paciente está no hospital e precisa de leito hospitalar convencional, o suporte ele é razoavelmente simples, assim, o principal, vamos dizer, componente do suporte é oferecer oxigênio suplementar, né? E os cuidados de enfermagem, os cuidados da equipe multiprofissional. Então, assim, o papel do médico ele é razoavelmente limitado a saber avaliar o paciente que está ficando mais grave e poder direcionar esse paciente para um leito de terapia intensiva. Mas, enquanto o paciente não está na UTI, o paciente que não está grave, é razoavelmente tranquilo a assistência, né? Você não precisa de um nível de conhecimento, de expertise tão alto. Até porque a gente ainda não dispõe de tratamentos com eficácia comprovada, não há nenhum tratamento, pelo menos no Brasil não há. Talvez nos Estados Unidos eles já têm uma molécula, que é o Remdesivir, que, embora a gente ainda não tenha publicação ainda dos resultados dos estudos, o que foi divulgado ainda na imprensa geral, não na imprensa especializada, sugere que possa ter um papel de benefício, né? Não é que a cura da medicação, do problema, a gente está longe disso, mas já se encaminha aí para ter uma medicação com alguma efetividade moderada, modesta para os pacientes. Mas aí entrando no paciente que vai para a UTI, aí a coisa é outra história. É um paciente realmente que demanda um nível de conhecimento e de experiência muito grande, né? Que a gente percebe, a gente tem um serviço lá no Hospital do Coração e outros hospitais têm feito isso também, de telemedicina. Uhum. E a ideia foi fazer esse serviço para apoiar hospitais
de outras regiões e que tem uma demanda aí de um especialista em terapia intensiva para ajudar a cuidar do paciente grave. E a gente vê que realmente, assim, em algumas capitais, assim, não, fora de São Paulo, em outros estados, a gente tem trabalhado principalmente com alguns estados do Nordeste, do Norte, a gente tem percebido, assim, que há uma quantidade imensa de pacientes graves que estão sendo tratados na unidade de pronto atendimento, na UPA. E sobre ventilação mecânica, por exemplo. E claramente, assim, a equipe de saúde que está na UPA não tem a preparação para cuidar daquele paciente. Então, você tem, às vezes, até a máquina, né? Se fala muito na televisão, puxa, o governador comprou não sei quantos ventiladores mecânicos e tal. Mas a equipe que está assistindo o paciente não sabe exatamente o momento de como fazer o ajuste da ventilação mecânica, como otimizar a sedação, que de um lado é necessário para cuidar dos pacientes, mas de outro lado em excesso é extremamente prejudicial para o cuidado, saber a hora de sair, de tirar o paciente da sedação, saber a hora de tirar o paciente do ventilador, enfim. Tem uma série de questões, e isso eu estou falando só um geral aqui, mas a coisa é bem... demanda uma experiência que é de vida, né? De vários anos que a gente percebe que as pessoas não têm, e aí realmente você entra naquela situação que é o tratado como colapso, ou seja, você não consegue tratar dos casos graves onde eles deveriam ser tratados, que é numa UTI com uma equipe de profissionais capacitada e experiente. Teve uma pergunta que o Jorge fez anteriormente, que é sobre a questão se falta de ar é um sinal de que pode ser considerado leve, né, um paciente considerado moderado ou grave. E aí eu vou adaptar, qual que é o limite ali de observar, né, o paciente com sintomas moderados e leves e graves, desculpa. Tá. Vamos lá. O paciente, quando está com quadro típico da COVID, você vai ter febre, você vai ter tosse, algumas pessoas têm dor de garganta, dores no corpo, cefaleia, às vezes você pode ter dores muito fortes nas articulações dos músculos. Algumas pessoas, é menos comum, mas pode ter manifestações intestinais, diarreia, enfim. Tudo isso pode acontecer e não quer dizer que a pessoa esteja grave e que precisa ficar internada no hospital, né? Ou nem moderada. Mas a partir do momento que você fala assim, puxa vida, que você tem mau funcionamento de órgãos importantes, a gente chama de disfunção orgânica, né? Mau funcionamento de órgãos, aí você tem uma situação onde você precisa de ficar internado, no mínimo, no hospital, mas idealmente até na UTI, tá? Então, falta de ar não é normal. Não é normal ter falta de ar, isso é um sinal de alerta forte, tá? Então, a pessoa que está com falta de ar, que, por exemplo, ela começou com o quadro de COVID, que é um quadro infeccioso. Eu já tive COVID, mas foi super tranquilo. Eu achava só que era um resfriado, enfim. No meu caso, foi muito tranquilo, assim. Mas eu tive febrinha, tive dor de garganta, tive coriza, espirro. Tá bem, eu fiz o teste, porque o trabalho não tem, não podia expor os meus colegas, os pacientes. Eu achava que não era, não era. E fiquei em casa uns dias até me recuperar e repetir o teste. Não tem problema nenhum, não precisa ficar internado. Agora, e a maioria das pessoas é assim, vai ter uma Covid como eu tive, e vai ficar em casa e vai se recuperar. Agora, a partir do momento que você passa a ter falta de ar, que você passa a ir ao banheiro, por exemplo, caminhar daqui até o banheiro, você fala, puxa vida, eu estou cansando para fazer isso, eu estou cansando para falar com as pessoas, a minha fala está entrecortada porque eu não tenho ar suficiente. Isso é grave. Não quer dizer que a pessoa vai falecer nem nada, mas só quer dizer que ela não deve ficar em casa, ela tem que ir para o hospital e ser vista, né? Outros, além da falta de ar, né, se você tiver alteração do nível de consciência, a pessoa de repente, principalmente mais idosa, começa a ficar atrapalhada, falar besteira, ficar muito sonolenta, ficar meio atacada, meio agitada, ou intercalar sonolência com agitação, enfim, sinal de alerta. Não é normal. Hospital.
disfunção do cérebro, né? Ou a pessoa começa a parar de urinar, a gente não vai medir pressão em casa, mas se a pessoa tiver assim com sinais de que está muito pálida, muito fraquinha, não consegue levantar, pode ser pressão baixa, enfim, isso é melhor ser vista no hospital. Isso significa que você tem um mau funcionamento de órgãos, aí precisa ser melhor visto por uma equipe de saúde, por um médico. Tá? Ótimo. Eu tenho observado também muitos médicos, especialmente intensivistas, falando que alguns pacientes em estado grave têm que fazer diálise também, né? E aí a minha pergunta fica, essa infecção, né, ela também atinge os rins? O que faz, na verdade, né, que a necessidade de diálise em pacientes de Covid? Porque inicialmente tem um acometimento muito forte das vias respiratórias, né, do sistema respiratório, etc. Mas também como que os rins também são acometidos? Certo. Você tem toda a razão. O primeiro órgão-alvo, assim, o primeiro órgão que o vírus da Covid ataca são os pulmões, são as vias aéreas, principalmente os pulmões. Mas não são só os pulmões, né? Então, a primeira coisa que acontece é que, em geral, isso não são nos primeiros 2, 3 dias de doença, isso fica lá mais para o 7º, 9º, 10º dia de doença, mais para frente. Em geral, você tem um quadro clínico inicial que é de febre, que é de mal-estar e tal, mas a pessoa está razoavelmente bem estável. Chega lá pelo 9º, 10º dia, que para alguns azarados, não para todo mundo, mas para alguns azarados, que são essas pouquíssimas pessoas, 5%, você tem o organismo ele faz uma resposta inflamatória muito forte contra o vírus. E aí essa própria guerra, vamos dizer, do nosso organismo com o vírus, que as pessoas chamam de tempestade inflamatória, tempestade de citocina, que é o nome dessa substância que o organismo produz, acaba levando lesão em outros órgãos. Não somente pulmões, mas rins e coração e outros órgãos. Então, quando você tem uma infecção grave e tem disfunção de órgão, isso é chamado de sepse, qualquer que seja a infecção. Então, não é só a Covid que causa lesão de rim, lesão de pulmão. Qualquer outra qualquer outra sepse, qualquer outra infecção mais grave, você pode ter lesão renal. E pode ter insuficiência renal que está de diálise. Por conta justamente de mecanismos como a tempestade inflamatória, né? Mas, aparentemente, no Covid em particular, parece que existem, você já tem estudos mostrando que existe uma afinidade do vírus por alguns órgãos, inclusive os rins. Então, o vírus prolifera nos rins. Então, depois que você me mandou aqui algumas perguntas, eu fui estudar e fui ver que realmente um dos órgãos onde você tem o vírus, ele tem locais para se fixar nos rins. É um dos locais onde ele tem, vamos dizer, a gente chama de receptores, né, onde ele consegue se fixar. E aí ele se prolifera em algumas partes dos rins. Não são todas as partes, né, mas determinadas partes dos rins ele prolifera e ele produz alterações da função dos rins. Você consegue detectar isso em exames como exame de urina, por exemplo, que é um exame simples de hospital, você vai ver proteínas em excesso nos rins. E realmente isso pode ser parte do mecanismo pelo qual a gente tem visto muita lesão renal nos pacientes graves. Não em qualquer paciente. A maioria das pessoas não vai ter nada de rim, nem nada grave. Mas esses que internam em UTI, sim, a incidência de diálise nos pacientes graves, ou seja, precisar da máquina que faz o trabalho do rim, é muito alto. Há muito. Não, isso que preocupa também, né? Você fala do sistema de saúde, especialmente no SUS, é ter esses equipamentos todos, né? Primeiro que ter os recursos humanos qualificados para não só para os equipamentos, mas também para o atendimento dos pacientes e também ter esses equipamentos todos, né? Esse maquinário todo, como diálise, como, né, que quase concorre, no caso do SUS, com os pacientes regulares de diálise, né? No caso do SUS especialmente, e com os pacientes que gravíssimos de Covid-19. Uma coisa que aconteceu na Covid também é que
se a gente chamar o hospital assim, de hospital Covid, hospital não Covid, ou seja, os pacientes que procuram o hospital por outras razões, o hospital não Covid diminuiu demais. Diminuiu muito. Mesmo nas cidades que quase nem tem Covid, o hospital não Covid diminuiu muito. As pessoas têm medo. Primeiro, as pessoas respeitam o isolamento social, mas existe mesmo quando você realmente deveria ir ao hospital, mesmo quando você, por uma razão não Covid, tem uma dor no peito, que pode ser um infarto, tem um quadro que pode ser uma doença mais séria, a pessoa deveria ir ao hospital, mas as pessoas têm ficado em casa. Isso é uma coisa. Segunda coisa, muito pouca cirurgia eletiva, que são razões outras pelas quais os hospitais acabam tendo movimento. Então, o hospital não Covid, vamos dizer assim, está muito mais vazio. Por um lado, isso facilita, porque você passa a ter local para atender os pacientes com Covid. Por outro lado, tem que tomar um cuidado também que, se a pessoa tem uma doença séria, ela deve ir ao hospital quando ela precisar. Mesmo que não seja Covid, porque efetivamente não é possível que o infarto, o AVC e esses outros problemas graves tenham sumido. E o que a gente vê é que as pessoas não estão indo para o hospital. Então, certamente deve ter muita gente grave em casa e, eventualmente, ficando sem assistência em casa por razões outras que não Covid. Esse é um problema que você sinaliza bem sério. Assim. Acho que o medo que as pessoas estão, e o pânico que tem gerado tem mais, às vezes, mais do que isolamento, né? O medo da contaminação. Mas, as pessoas têm que agir racionalmente, eu diria, né? Então, você tem que ter... o medo tem que ser medo, vamos dizer, o que você faz tem que ser proporcional ao risco que você corre, mas a partir do momento que você tem uma situação de saúde grave, ou familiar seu tem, esse familiar ou você precisa de ser visto por um médico no pronto-socorro. Isso não deve ser... Os hospitais, eles estão se organizando para atender os pacientes que não têm Covid em fluxos separados, para que eles não se misturem, enfim. Mas as pessoas precisam continuar indo ao hospital quando elas estão doentes de fato, né? Mesmo que não, por outras razões que não Covid. Mudando um pouquinho o tema, e se alguém tiver perguntas a fazer sobre a questão, né, específica do tratamento, etc., a gente pode fazer, fica à vontade. Mas mudando um pouquinho para a pesquisa, né, o HCOR faz parte de uma grande coalizão, né, de pesquisa em relação à Covid-19, e uma das suas frentes, né, de pesquisa tem sido a tão falada cloroquina, né, que vem sendo falada, né, em outros contextos epidêmicos, né, como na dengue, como chikungunya, como zika. É um medicamento que já foi utilizado como solução ou resposta em outros momentos. Queria que você falasse como está o estágio da pesquisa, quais são os avanços, né, se é possível falar em alguns resultados, mesmo que preliminares, que você possa falar em relação à cloroquina, e a cloroquina associada também com outras medicações, antibióticos, etc. Né? Você pode falar um pouco desses? Claro, lógico. Então, a cloroquina e o seu derivado, a hidroxicloroquina, elas não são remédios novos, como todo mundo sabe, de tanto que a gente tem sido bombardeado com isso. Mas são medicamentos que a gente usa há décadas para outras doenças, né? Primeiramente para tratar a malária, então usos curtos, agudos, assim, por curto período de tempo, e depois para tratar, eles têm uma atividade de modular a inflamação, então eles passaram a ser muito usados também para tratamento de pacientes com artrite reumatoide e do lúpus eritematoso sistêmico, que são doenças autoimunes, né? E por que ele passou a ser considerado para tratamento de algumas doenças virais e agora, no caso, a Covid-19? Porque a cloroquina e a hidroxicloroquina, elas têm uma ação bastante potente, bem potente mesmo, para evitar a proliferação viral em estudos in vitro. Então, quando você faz estudos em placas de vidro, né, em laboratório, não em animais, nem em ser humano, mas no laboratório, então você faz lá uma cultura, você coloca células humanas ou células de outros mamíferos e coloca essas células para se reproduzir, depois você põe o vírus nelas e o vírus se replica.
Então, ali você tenta criar um modelo do que seria a doença na pessoa, mas não é uma pessoa, não é um bicho, é só uma placa de vidro. Uhum. E aí o vírus se prolifera, e aí você coloca a cloroquina naquele meio, e ela é de fato potente, em concentrações baixas ela consegue evitar a proliferação viral, tá? E não é um efeito específico pro SARS-CoV-2, pro vírus da Covid. Ele é um efeito que atinge vários outros vírus, o Ebola, o chikungunya, outros tipos de coronavírus também, né? Então, não é só para esse coronavírus específico que causa a Covid-19. Tá bom. Agora, e no ser humano? A gente tem, primeiro assim, em animais, a gente não tem evidência decente assim de que isso possa, não tem nenhum modelo animal que tenha dado certo usar cloroquina. O conhecimento que eu tenho são de modelos do vírus que é muito parecido com o da Covid, que é o SARS-CoV, da primeira síndrome respiratória aguda grave que aconteceu lá no início da década dos anos 2000, mas é um vírus parecidíssimo com o da Covid. E aí você tem modelos de mamíferos pequenininhos, assim, né, de ratos e tal, infectados por SARS-CoV. O vírus prolifera rapidamente no rato e a cloroquina não é capaz de mudar essa evolução. Ele não reduz a proliferação viral nem a gravidade da doença no bichinho. Aí saindo dos animais, né, para o mamífero, para o ser humano, a gente existiu assim, começou a se usar a hidroxicloroquina baseado nesses estudos in vitro. Muita gente começou a adotar na prática clínica, sem grandes provas de que funcionava. Um dos estudos que acabou catapultando isso, assim, que botou isso na mídia com força, foi um estudo francês, que não é um estudo adequado, que não segue um método decente, é um estudo de metodologia inadequada, né? Dá para se dizer que é uma pseudociência, assim, não é exatamente um estudo científico correto, certo? Por várias razões, acho que não precisa entrar no detalhe aqui, mas é pequeno e segue método inadequado. Esse estudo sugeriu que a hidroxicloroquina associada à azitromicina, que é um antibiótico, poderia inibir a replicação viral. Tá? Então, os pacientes que tinham tomado esses remédios, quando eles faziam suave nasal, no 5º dia, menos pacientes recuperavam o vírus do que os que não tinham tomado o remédio. Mas não era um estudo apropriado, não foi feito da forma correta, tá certo? Em outros tempos, ele não permitiria, eu diria que ninguém teria prestado muita atenção nisso, enfim. Mas houve repercussão também de pessoas fora da classe médica, né? Até por líderes de países, enfim. E aí você teve realmente passou a se usar na prática clínica para quase a maior parte dos pacientes que internam com Covid, com base nesse tipo de informação. Pelo menos alguns países usaram, nem todos. A Alemanha, por exemplo, não usou, né? Praticamente não usou, mas muitos países passaram a usar. Mas, de fato, a gente tem, assim, não é que não funcione, é só que a gente não tem evidência ainda adequada para saber se funciona ou não, né? Para saber se funciona ou não, o correto é fazer um tipo de estudo que é o estudo randomizado. É um estudo que a gente cria 2 grupos muito parecidos, usando uma coisa bastante simples, sorteio. Definir quem vai para um lado, quem vai para o outro, quem vai usar o remédio, quem não usa. Só que estudos randomizados de tamanho suficiente, grande, adequados, ainda não estão publicados. Existem vários em andamento. Aqui no Brasil, esse grupo que é a Coalizão, é um grupo de vários hospitais. A gente tem o Hospital Albert Einstein, o HCOR, onde eu trabalho, o Hospital Sírio-Libanês, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, o Hospital Moinhos de Vento, Beneficência Portuguesa, BCRI, que é uma organização de pesquisa, e a BRICNET, que é uma rede de pesquisadores que faz pesquisa em terapia intensiva, que está conduzindo vários estudos, são 7 até o momento, entre os quais 3 que avaliam hidroxicloroquina em diferentes tipos de pacientes. O estudo 1 avalia hidroxicloroquina e azitromicina em pacientes com doença moderada, ou seja, aqueles pacientes que estão no hospital, estão internados, mas que não precisaram ir para a UTI, não usam oxigênio, se usam pouco oxigênio. Acabamos de incluir
os pacientes hoje. Então, foram mais de 660 pacientes incluídos, e hoje foi exatamente o último dia do estudo. O segmento dos pacientes, ele finaliza no fim deste mês, são 15 dias de segmento, então é mais ou menos no final desse mês, comecinho de junho, e aí a gente vai ter os resultados do estudo. Nesse momento, hoje, eu não sei os dados, a gente não analisa os dados ao longo do estudo, porque isso não é uma prática correta, né, de se fazer no ensaio clínico. O estudo 2, que é o estudo dos pacientes um pouco mais graves, se não finaliza amanhã. Até a última vez que eu li, faltavam 8 pacientes para... 9 pacientes para incluir para esse estudo. Então, certamente, se não acabar hoje, amanhã acaba. Então, os dois vão ser concomitantes, assim, em termos de análise, tudo a gente deve ter bastante resultado para falar bem no começo de julho. Além de nós, aqui no Brasil, outros grupos no mundo estão testando também. Tá? Teve uma pergunta do Jorge que falou da pesquisa do Prevent Senior. Se você conhece, sabe alguma coisa, quer comentar, que é diferente do modo, né, como vocês estão fazendo, pelo que você descreveu, né, da metodologia, etc. Se quiser falar um pouco. Eu conheço superficialmente, tá, Igor? Eu não tenho conhecimento mais profundo. O que eles fizeram, o que o pessoal da Prevent fez, foi administrar a medicação para vários pacientes. Foi oferecer o remédio para vários pacientes. E aí eles avaliaram como que... Para a gente fazer um estudo, uma pesquisa, a gente tem que imaginar o seguinte: quando a gente está fazendo uma pesquisa, dificilmente você vai ter um tratamento que cura completamente uma doença. Quase nenhum tratamento é assim. E não tem problema, a gente fica bem feliz se a gente encontrar um tratamento que não cure totalmente, mas que diminua, sei lá, antes tinham 10% de pessoas que iam para UTI, agora tem 7%. Ótimo. Todos querem. E a maioria dos tratamentos é assim, não é que você tinha 10% indo para UTI e ficou zero, sumiu. Não é assim. Então, a maioria dos tratamentos é dessa natureza, que baixa 2%, 3%, 4% do número de pessoas que estavam, por exemplo, com a manifestação mais grave do problema. O único jeito de você detectar esse tipo de efeito, a gente chama de sinal, né? O tamanho de efeito, que pode não ser grande, ou seja, não é que zerou o problema, mas que diminuiu o problema, é você fazer um estudo randomizado. É você fazer um estudo onde você aloca os pacientes dessa forma que eu te falei, com randomização, aleatorização. Isso não é novidade, isso é sabido desde a década de 50, que não tem outro jeito. Tanto é assim que nenhum tratamento é aprovado por nenhuma agência regulatória do mundo, FDA, EMEA, etc., ou Anvisa, sem esse tipo de procedimento. O estudo que a Prevent Senior está conduzindo não é um trial randomizado. Eles basicamente administraram a medicação para algumas pessoas e compararam com algumas outras pessoas que não aceitaram receber o remédio. Acontece que a pessoa que não aceita receber um remédio, quando você vai ver, em média, as características delas não batem com as das pessoas que aceitaram receber. E mesmo que superficialmente você examine algumas características até batam, dificilmente todas elas vão bater. Fora isso, tem a questão que o desfecho do estudo era reinternar, né? E aí, talvez, você imaginar o seguinte: puxa, se é um paciente que já está usando o remédio, talvez você fale, já estou medicado, eu não vou no hospital de novo. Já um outro senhor ou senhora que não está usando o remédio e continua se sentindo mal, fala, mas acho que eu mudei de ideia, eu vou procurar meu médico de novo porque eu acho que agora eu vou tomar o remédio. Quando ele chegar no pronto-socorro pela segunda vez ou terceira, o médico vai falar, não volta para casa, interna. Então, às vezes, o desfecho do estudo tem a ver com o fato do paciente saber que está sem o medicamento. Não é um efeito específico do remédio, mas é o fato dele achar que eu devo voltar no hospital. Em resumo, foi feita essa pesquisa, eles tentaram entender e ajudar com informações a respeito da Covid, mas existem essas críticas aí de que, de fato, não é um estudo que permita a gente tirar nenhum tipo de conclusão forte para nem que funciona, nem que não funciona. É muito importante o que você falou, porque a gente está vivendo, né, num momento de muita exposição da ciência, né, de mediatização mesmo, a ciência está na mídia o tempo todo, as pesquisas, resultados e não sei o quê.
Eu tenho a sensação, e parece que você tem, e a Suzana está falando aqui também, a questão do método é fundamental, de fato o método é fundamental, e de fato tem uma expectativa que tem a ver com a ansiedade da solução mágica, quase uma panaceia, né? Vamos resolver e achar aqui a cura milagrosa, e na ciência não existe isso, né? A gente tem casos de outros vírus, como o vírus da AIDS, que não, na HIV/AIDS, que não tem tratamento, mas não tem uma vacina, não tem, quer dizer, então tem um tempo da ciência que não pode ser, torçamos para que não seja o mesmo que aconteça, né, com a Covid-19, obviamente. Mas é uma expectativa na ciência. Ciência envolve investimento, ciência envolve tempo, ciência envolve formação, educação, um conjunto de outras coisas. E falando nisso, eu queria que você falasse um pouco do seu cargo, assim, né? Do seu como superintendente de pesquisa dentro de um hospital. O que é isso, né? E o quanto é importante, né, que tenha pesquisa dentro de hospitais, né, por exemplo. Não, perfeito, Igor. Então, o HCOR, desde 2007, o HCOR é um hospital privado sem fins lucrativos, né? Um hospital portanto, ele é filantrópico e desde 2007 nós temos um Instituto de Ensino e Pesquisa lá no hospital. E a partir mais ou menos aí de 2008, foi a partir de 2008, 2009, nós passamos a conduzir estudos randomizados, colaborativos, estudos clínicos que envolvessem vários centros que pudessem ser capazes de dar respostas a esse tipo de questão que está no dia a dia das pessoas, sobre medicamentos, sobre como tratar um paciente grave, sobre tratamento para pacientes com doenças cardíacas. E o HCOR, então, ele apoiou isso. Hoje a gente tem um instituto de pesquisa que, na pesquisa, a gente tem 36 colaboradores que são pessoas que são dedicadas a isso no hospital. E o nosso principal foco é fazer estudos, principalmente são estudos clínicos, para testar em tratamentos. Sejam medicações, mas não é só a medicação que a gente pode testar. Existem várias questões do dia a dia que envolvem, por exemplo, como que eu faço a ventilação mecânica de um paciente. Ventilador mecânico, né, é um aparelho que dá o suporte para os pacientes graves na UTI. Será que eu ventilo desse jeito, com essa ou com aquela estratégia? Então, várias questões que são do dia a dia das pessoas que estão, seja cuidando de paciente grave, seja cuidando de paciente cardíaco. As nossas principais áreas de pesquisa são cardiologia, paciente grave. Nós temos também alguns estudos em medicina fetal, de como que a gente pode fazer, por exemplo, para um feto que tem mielodisplasia, que é uma condição que a espinha, né, a medula do feto fica exposta ao líquido amniótico no útero. Como que se trata isso intraútero? Qual é a melhor forma de tratar? Então, existem várias pesquisas que a gente faz para tentar resolver questões que são do dia a dia da prática clínica. E eu acho que a importância de ter esse tipo de preocupação, de estrutura, infraestrutura em hospitais, é que a quantidade de coisas que a gente não sabe na prática clínica é muito grande, maior talvez do que as que a gente tem certeza. Então, várias dos tratamentos, das opções que a gente tem de terapia no dia a dia, muitas vezes você tem opções com alternativas A, B e C, mas você não tem certeza de qual que é melhor. Você até sabe que A, B e C são, por exemplo, antibióticos. Antibiótico A, antibiótico B e antibiótico C podem ser úteis para tal problema, para tal pneumonia. Mas entre o A, o B e o C, você pode não saber a melhor opção. Então, questões assim são inúmeras na prática. Então, que os hospitais, né, façam pesquisa, se organizem para fazer pesquisa, para estudar e responder esse tipo de questão é fundamental. A Covid está sendo um ótimo exemplo disso, né? O que a gente tem percebido assim é uma exacerbação de várias coisas na Covid. Por um lado, a prática médica muito frequentemente de utilizar
tratamentos que se não tem certeza ainda que funcionam, que pode expor os pacientes a determinados riscos sem saber se isso vai trazer qualquer benefício. Mas, por outro lado, também eu nunca vi tanta intensidade de pesquisa da gente conseguir fazer estudos que possam, de fato, contribuir para gerar conhecimento. E aí, uma das oportunidades que eu vejo que essa crise nos oferece é que o público geral entenda que quando você está indo num hospital ou indo num consultório de um médico e esse médico vai lhe oferecer um tratamento, ou no hospital lhe é oferecido um tratamento para o seu familiar, isso é feito porque se aprendeu com outros pacientes no passado, via pesquisa, qual que era a melhor opção. Então, se subir um degrau, e hoje isso é oferecido para você. E do mesmo jeito, o entendimento é que a melhor forma de você... Quando você tem uma terapia nova, seja para o Covid, por exemplo, hidroxicloroquina ou outros antivirais para o Covid, ou o que quer que seja de tratamento novo, que não tem prova, ao invés de utilizar esse tratamento fora da pesquisa, é muito melhor que a pessoa participe de um estudo. Por quê? Além de ela ser bem cuidada, bem tratada, bem monitorizada, ela generosamente vai poder contribuir para que o paciente que vem depois dela, que pode ser o pai dela, a mãe dela, o tio, a mãe, enfim, um parente, um amigo, seja melhor tratado porque o cuidado que foi feito com ela também gerou informação. A forma egoísta de fazer isso, mas que é a mais comum, é o médico ou o profissional de saúde vai prescrever um tratamento para o qual ele não sabe se funciona, não faz isso fora de pesquisa, não gera nenhuma informação relevante, isso é muito ruim. Então, eu acho que a pesquisa clínica e a prática clínica, elas têm que se casar, têm que namorar e se casar, elas têm que andar mais juntas, sabe, do que hoje andam. Né? Isso é muito importante você tá falando. Você quer complementar? Te interrompi, desculpa. Não me interrompeu. Eu só ia dizer que aí para complementar essa minha fala, que uma das coisas que é claro para mim é que na pesquisa se organizou um sistema regulatório que é apropriado, que serve para proteger os pacientes, né, com regulações, com comitês de ética em pesquisa, no Brasil a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, com o termo de consentimento livre esclarecido para participação nos estudos. Então, tem uma série de processos e de estruturas que são úteis, que são boas, para proteger as pessoas e os pacientes. Por outro lado, algumas vezes, essas estruturas e processos, eles acabam sendo rígidos demais e tornando lenta e cara e difícil fazer pesquisa. E do lado da prática clínica, ou seja, se você pensar, usar a linguagem econômica, você tem desincentivos, vamos dizer assim, para fazer pesquisa. E do lado da prática clínica habitual, não existe quase nenhuma regulação, por exemplo, para o médico prescrever um medicamento novo. Se ele quiser prescrever, prescreve. E isso acaba acontecendo. Então, não tem que ir para um comitê de ética em pesquisa avaliar o projeto, não tem nem que escrever um projeto. Não tem que pedir um consentimento para o paciente explicar uma série de questões do paciente. Então, esses acabam sendo incentivos para a prática clínica que é feita muitas vezes com medicações que não são testadas, na minha visão, é absolutamente inadequado. Porque além de você expor as pessoas a tratamentos que você não sabe se funciona, é egoísta, porque não gera conhecimento para cuidar dos pacientes que vêm depois. Então, isso é um equilíbrio que eu acho que o sistema tem que dar um jeito de ter, ou seja, diminuir os desincentivos do lado e criar desincentivos desse outro lado, que é o da prática inadequada. Por favor. Não, quando você falou das oportunidades, isso que eu queria complementar, eu acho que essa é uma muito importante, né, para um momento que a gente, um futuro muito próximo, que acho que a importância, e que isso não se perca, a importância da pesquisa em saúde, né, tanto a pesquisa clínica, mas outras, a pesquisa epidemiológica também, né, muito importante, em vários ramos da pesquisa em saúde, e que a gente não perca a importância da pesquisa e como que ela é aliada, né, nesses momentos. A gente vê várias universidades produzindo ventiladores, universidades que envolvem não só a medicina, envolve também a engenharia, envolve, né, a saúde. É multidisciplinar, lógico. É multidisciplinar, envolve um complexo, né, e que eu acho que no contexto da Covid as pessoas estão
começando a perceber o quanto que a questão da saúde ela é complexa e urgente, importante, envolve pesquisa. Espero que isso não mude totalmente num momento pós-pandemia, que as preocupações sejam outras. Tem algumas perguntas, na verdade, várias, que eu fui deixando passar. Uma delas é se você sabe dizer se o histórico genético do paciente pode ter algum tipo de influência significativa, né, no prognóstico para a Covid-19. Você já ouviu alguma pesquisa nesse tipo? Olha, eu não sou expert nisso para te dar uma resposta, a melhor resposta do mundo, mas eu diria que sim, provavelmente a resposta que cada pessoa tem ao mesmo agressor, ela vai mudar. E muda também em função, por exemplo, das características genéticas dessa pessoa. Então, é possível, sim, que determinados pacientes eles têm uma resposta diferente de outros ao mesmo agressor e por isso evoluem com formas mais graves. Embora até onde eu saiba, assim, o conhecimento em particular em relação à Covid é bem limitado para saber quais aspectos genéticos determinam uma resposta pior ou melhor. Uma das coisas que você destacou, que eu sublinharia para quem perguntou, é a questão das comorbidades, né? Pessoas que já têm um histórico, né, de outras doenças e que vai fragilizar diante, né, da Covid-19. Então, os grupos os mais idosos ou, enfim, em geral, isso a gente observa que não, né, você pode dizer muito melhor do que eu, não tem acontecido. Você tem pessoas graves que aparentemente não teriam nenhuma doença pré-existente, né? Mas isso é mais ou menos como a noção do risco que precisa estar clara aqui, né? Existe casos em pacientes mais jovens, graves, mas a vasta maioria dos casos realmente graves acontece em pacientes de mais idade. Existe exceção, tá? Mas a vasta maioria acontece principalmente acima dos 60 anos. Mas você tem casos acima de 50, até acima de 40, 30, mas são menos, são poucos, né? Realmente, o que a gente acaba vendo nas unidades de terapia intensiva é predominantemente pacientes de maior idade e como você mencionou, pacientes que tenham comorbidades, outras doenças. Então, doença cardíaca, seja insuficiência cardíaca, seja doença arterial coronária, quem já teve infarto, seja câncer, seja doença pulmonar grave, mesmo tabagistas, ou seja, outras doenças mais sérias colocam as pessoas sob maior risco de ter se em adquirindo Covid, passar a ter uma manifestação mais grave do que uma outra pessoa da mesma família, por exemplo, que adquiriu Covid, mas que não é tão idosa, que não tem as comorbidades. Uhum. Isso é mais ou menos uma noção de risco. Claro, você vai ter exceção, você vai ter uma pessoa um pouco mais jovem que pode ter forma grave, mas é mais ou menos a ideia de você atravessar uma rua muito movimentada versus uma rua quase sem movimento. Não é que você não pode ser atropelado numa rua quase sem movimento. Pode, mas é bem mais difícil de acontecer. Teve outra pergunta que a Érica fez em relação, se você sabe, no Brasil, como é que está o uso de corticoides, né, no contexto se está sendo utilizado. Está sendo muito utilizado. Muito usado em geral, o que a gente tem visto usar são os pacientes com doença um pouco mais séria, mas ainda que não paciente que está precisando de oxigênio, mas ainda não foi para ventilação mecânica, os médicos tentando evitar que o paciente piore por uma situação ainda mais grave, ou então o paciente já sob ventilação mecânica, com síndrome de suporte respiratório agudo, formas bem graves da doença. Que cai mais ou menos na mesma, eu diria, talvez aí na mesma situação da cloroquina. Quer dizer, é um uso que tem sido feito, embora a gente ainda não tenha... Você está pisando num terreno no qual você não conhece muito bem. Eu diria, existe
pode ser que ajude, né? Porque existe, de fato, uma resposta inflamatória aumentada em muitos pacientes, mas se ajuda mesmo a gente não sabe. A gente está fazendo um trial também, um estudo avaliando um corticoide em pacientes que estão em ventilação mecânica, que já estão entubados, com síndrome de desconforto respiratório agudo. A gente tem uma expectativa, assim, de que possa ajudar, de que possa ser benéfico, mas, de novo, assim, me parece que a melhor coisa, ao invés de sair usando o medicamento sem você saber se realmente funciona, você usar no contexto da pesquisa é muito melhor e a partir daí você gera conhecimento para cuidar dos próximos pacientes que vêm na sequência. Exatamente. E eu acho que tanto para o paciente quanto para o médico, né? Usar no contexto da pesquisa. Porque eu tenho visto muitas pessoas, então eu vou tomar Ivermectina, corticoide. vou comprar, vou ver no mercado, enfim, no site tal que vende com código. Eu fico assim, quer dizer, cria uma ansiedade tão grande que as pessoas acabam, que eu acho que isso muito tem a ver com a divulgação da pesquisa ainda muito no começo, né? Por um lado, isso e o acesso que as pessoas têm aos artigos e as pesquisas e tal, e se agarram ali numa coisa que não está consolidada ainda, né? Uma outra coisa que eu Uma queria te coisa que as perguntar, antes de pessoas... fazer, tem mais... Só para Pode complementar falar, isso pode que você falar. falou, Igor, as pessoas, elas têm um pensamento otimista, né? Wishful thinking, a forma como os ingleses chamam isso. Então, em geral, as pessoas acham que é melhor fazer alguma coisa do que não fazer. Só que, na prática, quando se trata de medicamento, em geral, é pior fazer alguma coisa do que não fazer. A maioria dos estudos, quando você testa um medicamento, a maioria dos estudos, por melhor que sejam os pesquisadores, melhor que sejam as hipóteses, eles acabam concluindo que, para a maioria das vezes, o medicamento não funcionou. Em alguns casos, até prejudicou os pacientes. Então, se você acaba se expondo a uma série de medicamentos e você não tem a evidência decente para fazer isso, chances razoáveis de ou não estar te ajudando ou até te atrapalhar. E provavelmente, possivelmente te atrapalhar, te causar algum tipo de problema. Né? Então, não, é inapropriado, absolutamente inapropriado. Principalmente o paciente fora do hospital, né, que tem menos monitorização, menos cuidado. E isso eu acho que é muito importante sublinhar. Assim, a gente está... Agora que eu olhei para o relógio, o nosso tempo está acabando da live, e eu não queria também assim acabar apressado, assim, acabou, tem que para pedir para você falar alguma coisa, né, algumas considerações finais, te agradecer muito pelo seu tempo, né, eu sei o quanto você está aí mesmo na pesquisa ou até mesmo mais na linha de frente. Então, queria agradecer muito pelo seu tempo, pelo seu esclarecimento, dizer para todos que estão aqui e para quem não pôde assistir que a gente vai deixar no canal do YouTube, né, do Memória da Eletricidade. Eu acho que é importante, tem várias questões aqui sendo tratadas e que as pessoas que quiserem acompanhem que em breve, no começo de junho, em junho, né, resultados da pesquisa que você está participando serão publicizados, divulgados. Então, ouviremos falar ainda da pesquisa e quem sabe a gente conversa de novo para falar, né, quando os resultados estiverem consolidados. Tá? Muito obrigado pela sua participação mesmo. Se quiser despedir, falar alguma coisa. Então, Igor, obrigado às pessoas que participaram aqui, que fizeram perguntas. Eu só queria dizer rapidamente que, primeiro, agradecer a todos os meus colegas pesquisadores dos vários hospitais do Brasil, que têm cuidado de pacientes com Covid, né, seja no ambiente fora de UTI, seja no ambiente de UTI. E ainda, além de estar numa fase aí que a gente está sendo muito pressionados, né, são muitos pacientes, a demanda é grande, ainda dá um jeito de fazer pesquisa, de gerar informação para cuidar dos próximos pacientes. Não é cuidar só do paciente presente, mas do paciente que ele ainda nem conhece, que é o paciente do futuro, mas que vai chegar. E agradecer os pacientes também que participaram dos estudos, porque eles estão sendo bem assistidos, mas estão sendo generosos e cuidando dos pacientes que vêm depois.
Então, dizendo isso para vocês, que a gente vai esperar aí que os resultados dos estudos nos ajudem, né? E dizer outra coisa, que vão ser vários estudos. Se um remédio não funciona, não quer dizer que o mundo se acabou. Ao contrário, a gente vai ter outras coisas pela frente, investigar outros tratamentos. E a ciência, o caminho é a ciência, a razão, para o progresso. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Alexandre, muito obrigado. Espero que em breve a gente se encontre para você, né, falar dos resultados da pesquisa. E dizer a todo mundo que na quarta-feira, às 10 horas, a gente vai ter uma live com o professor Júlio Abreu, da Universidade Federal de Juiz de Fora, falando da importância do uso da máscara. Conto com vocês lá, na quarta-feira, às 10 horas. Alexandre, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.